Ibov versus IFIX. Quem que sai na frente nesse cenário de aversão a risco? Quem tem a melhor relação risco-retorno? Nós observamos aí uma sequência de queda no Ibovespa e como que se comportou os fundos imobiliários nesse tempo, onde a gente observou 13 pregões consecutivos com o Ibovespa caindo. Tudo isso, mais todos os fatos relevantes, tudo aquilo que você já está acostumado de acompanhar no seu Fiz e Finanças. Então, Herbert, roda logo essa vinheta que a gente já está atrasado. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um Fiz e Finanças, esse programa que é feito para você ficar muito bem informado de uma maneira prática, rápida, direta e objetiva de tudo que aconteceu durante a semana. E já vou garantir aqui o meu like. Se você está vendo esse vídeo, já deixa o seu curtir logo aqui no início do vídeo, compartilha, se inscreva, né, que esse é o kit youtuber que eu sempre peço aqui para vocês, para a gente continuar crescendo e atingir essa marca de 100 mil inscritos que a gente quer atingir até o fim do ano. Sem mais delongas, então já vamos aqui para o tema do nosso vídeo. Sim, o Ibovespa acumulou durante essa semana 13 pregões consecutivos de desvalorização. Na sexta-feira ele encerrou em alta, a gente já vai falar sobre isso. E nesse ano, o IFIX, lembrando que lá em maio, o IFIX engatou 19 altas consecutivas. Só que nessa perspectiva do Ibovespa, inclusive a B3 confirmou oficialmente esse recorde, dizendo que nunca teve, né, desde a história da B3, lá desde 1970, nunca teve 13 pregões consecutivos de queda. E isso aconteceu por diversos motivos, num cenário de mais de aversão ao risco exterior. A gente teve muita saída de fluxo estrangeiro em todos os dias de agosto, praticamente. Isso refere-se a um desaquecimento da economia da China, que, né, são notícias que a gente vem observando desde o início de agosto, preocupação com uma certa crise imobiliária lá fora, que contaminou inclusive as ações da Vale, e algumas preocupações também com juros lá fora, lá nos Estados Unidos, na Europa. Ou seja, esse cenário de alta de juros global vem intensificando esse clima mais de aversão a risco que a gente tem falado tanto. Já que no cenário doméstico, a gente tem um ministro ali da economia, o Haddad, falando sobre criar um comitê, um grupo de estudos de economistas que não são do mercado para combater a inflação, né, sem aumentar os juros. Então isso deixou os investidores um pouco confusos, né, sobre essa possível fala dele, e também uma possível intervenção nos preços da Petrobras e também uma possível reversão da privatização da Elet, né, da Eletrobras. Então, tudo isso fez com que a gente teve uma semana e já está ocorrendo um mês de forte queda nas bolsas globais e também na bolsa aqui, né, no mercado doméstico. Olhando para o nosso Ibovespa, né, se a gente olhar quem que realmente faz preço, até postei isso durante a semana, quem que faz preço na Bolsa de Valores do Brasil. Então a gente tem 53% de fluxo estrangeiro, ou seja, quando esse fluxo sai, é certo que a Bolsa vai cair praticamente, porque mais de 50% do impacto é do fluxo estrangeiro. Isso combinado com investidores institucionais e instituições financeiras também, somam aí mais 31%. Ou seja, nós, sardinhas, né, investidores individuais, só representamos cerca de 15% da bolsa. Então a gente está meio que a ver navios, a gente não tem tanto poder assim de compra e de venda no Ibov como um todo. E se a gente olhar o Ibov versus o IFIX lá desde 2010, a gente vê que o IFIX dá um baile aí em termos do CDI, inclusive, e do Ibov também, mas lembrando que são dois índices que mudaram muito, né, ao longo do tempo. Então tem muita gente que fala que o Ibov não serve para nada e o IFIX não serve para nada. Eu não concordo totalmente, porque a única referência que a gente tem para a determinação, né, de um parâmetro de valorização e desvalorização, Danilo, mas o Ibov tem muita Petro e muita Vale. O IFIX também tem muito Quiné, né, tem muito Credit Suisse hoje é assim. Antes era mais tijolo, hoje é mais dividido tijolo e papel, mas é a referência que a gente tem para acompanhar. E quando a gente observa a relação risco-retorno, aí fica muito exacerbado aí a relação que o IFIX é bem mais favorável quando se compara ao Ibov, que fica, inclusive, eu compartilho, né, durante todos os meses nas minhas carteiras recomendadas, a relação de risco-retorno, que eu estou colocando aqui para você na tela, o Herbert vai pôr para mim, que é a relação
onde o IFIX tem a melhor relação risco-retorno dentro desse mercado. Melhor, inclusive, que o CDI líquido, claro, e sem falar da poupança. Então, se a gente compara com o dólar, com o Ibov, com o Imob, essa relação de risco-retorno é muito melhor, porque quanto mais para a direita, você tem menor volatilidade, quanto mais para cima, maior retorno. E o IFIX está justamente nesse segundo quadrante aí da direita. E olhando já aqui para o nosso cenário, né, nossa rotininha de ver o boletim Focus e também as curvas futuros, boas notícias a gente teve no início da semana, apesar desse cenário bem confuso externo, onde a gente teve o crescimento aí do PIB pela segunda semana consecutiva para o fim de 2023, aí, que pela perspectiva dos analistas, fechar em 2,29, isso em relação à variação de uma semana atrás que estava 2,26. E também tivemos IPCA para baixo lá para 2024, ao fim de 2024, terminando aí já a quarta correção para baixo, fechando aí em 2024 a inflação em 3,86. E que nós tivemos de notícia meio que ruim foi o câmbio para cima, né? Em comparação na semana passada, câmbio aí com a expectativa de terminar o ano em 4,93, visto da semana passada que estava em 4,90, mas há um mês atrás estava na faixa dos R$5. E quando a gente olha a curva de juros, a curva longa, a NTNB de longo prazo, a gente teve um repique, né? Nessa última semana, fechando aí 5,19%, mas lembrando que essa curva ela está em perspectivas de estabilidade, né, tirando esse repique para cima, mas esse repique foi justamente por todo esse cenário mais adverso no mercado exterior. E tudo isso fez com que o IFIX fechasse a semana em queda de menos 0,34. Já o Ibovespa fechou uma queda aí de menos 2,26. No ano, o IFIX ainda acumulou uma alta bem expressiva de quase 12%. E o Ibov também vem subindo aí 5% em 2023 e apenas 1,50% nos últimos 12 meses. Então, a gente observa essa resiliência nítida, né? Resiliência muito maior do IFIX, né? Dos fundos imobiliários, por se tratarem do mercado real e não sofrerem tantas oscilações assim. Claro, é renda variável, vai sofrer, vai cair quando o fluxo, né, sair, né? O fluxo estrangeiro operar aí dentro da bolsa, vai ter esses impactos, mas a gente vê que nos fundos imobiliários eles sofrem muito menos. E nesse contexto de queda generalizada, sobre as variações dos segmentos que eu também trago para você, o segmento de galpão logístico foi o segmento que mais caiu aí, apurando 0,93%, os FOFs também 0,80% de queda, lajes corporativas em 0,72%, esses três segmentos quase caindo 1%, já só shopping center e papel com uma queda mais leve de 0,2% e 0,15%. E só o segmento de varejo salvando aí na ponta da alta de 0,44%. Já sobre as tops altas e tops baixas, as três mais altas foi do LogCP em 4,89%, o fundo recuperou aí grande queda depois que anunciou a emissão aí de 20% abaixo do valor patrimonial. O CPFF também um fundo de fundo com alta aí de 3,88%, também recuperando a queda da semana passada. E o Green Towers também subindo 3,5%. Já na ponta da baixa, Deva e Hectare, né, ambos fundos de papel caindo em torno de quase 6%. A gente já vem falando bastante sobre esses fundos, né, sobre por que eles têm caído tanto durante várias semanas consecutivas. E o último é o CAFOF, também caindo quase 6%, 5,59%, também com uma recuperação ali, né, um repique para baixo da alta forte da semana passada. O fundo chegou a negociar com quase 7% de ágio e agora agora voltou ali para o patamar do valor patrimonial, que é onde está sendo precificado todos os outros fundos de fundos. E agora, chegando nos fatos relevantes, o primeiro fato relevante é do GGRC11, o GGR Coppevi, fundo de logística. Sim, emissão à vista, o fundo anunciou a sexta emissão de cotas no montante de aproximadamente 200 milhões de reais, com fator de proporção de 21,30. O custo total por cota, já incluso a taxa de 1,32, é de R$ 115,50. Lembrando que a cotação atual está em torno dos R$ 118. Então, para você que é cotista, pode ser que vale a pena você participar dessa emissão. Para quem não é cotista, nós não temos esse fundo sob recomendação, né, na nossa listagem. Temos outros fundos de logística que a gente entende que tem uma relação risco-retorno melhor. Então, se você quer conferir as nossas
análise e nossas recomendações, visite o nosso site do Clube FI e vai ser um prazer você ser um mais novo assinante para curtir os nossos relatórios, vídeos, análises e outros conteúdos que a gente está preparando para você. Para terminar, sobre esse fato relevante, a gestão também anunciou como que seria o fundo pós-emissão, ou seja, após essa emissão, o fundo teria um patrimônio de 1,17 bi e um resultado recorrente aumentando aí de 0,90 para 0,93, o que é uma notícia muito, muito boa. E a notícia melhor ainda é que ele zeraria o nível de alavancagem, porque boa parte ali do destinação dos recursos, onde ele menciona ali para o CD Anápolis, né, mais de 100 milhões, para a expansão e benfeitoria do portfólio também mais 100 milhões, a liquidação do CRI, que está em torno aí de 62 milhões. Então, os principais destinações de recursos dessa emissão são nessas três, mas também o fundo anunciou ali outras aquisições, né, num pipeline de mais de 535 milhões. Então, prepare-se para novas emissões de mais 6 imóveis, né, que vai do número 1, imóvel 1, imóvel 2, que é segredo, né, o que é essa aquisição. Não deu muitos dados e sim mais o volume, né, e também tudo do segmento industrial, mas também tem dois do segmento logístico, os dois primeiros. E quando a gente olha o número de inquilinos também aumentando de 18 para 20, 21 aí, e a ABL do fundo também indo para 424 mil metros quadrados de ABL. E o segundo fato relevante é do XPPR11, XP Property. O fundo vendeu 2 conjuntos ali no iTower, um empreendimento localizado ali em Alphaville, pelo valor total de 7 milhões e meio. E essa venda foi com prejuízo de aproximadamente R$ 0,15 por cota. A gestão menciona ali diversas dificuldades que o fundo vem passando, né, no esforço de diminuir a alavancagem, e também reforça que, desde o início, né, dos problemas que ocorreram com o CPR, a gestão já mencionou que iria vender ativos para poder quitar essa alavancagem que é excessiva dentro do fundo. Com essa venda, a taxa de ocupação, ou melhor, a vacância do fundo, vai para 46%, antes era 47%, ou seja, reduz muito pouco e também reduz a alavancagem. Quando a gente olha a diversificação regional atual do fundo, né, nos 3 ativos, a gente tem aí o edifício Evolution, com mais de 33 mil metros de ABL, que corresponde ali aproximadamente 50% do fundo, mais o iTower, que teve alguns conjuntos vendidos na faixa de 20 mil metros quadrados também, e em São Paulo somente o Faria Lima Plaza, com aproximadamente 2 mil metros quadrados de ABL. Então a gestão vem tentando vencer esse desafio aí de diminuir a vacância do portfólio e também quitar a alavancagem alta que é hoje do fundo. E na sequência, o fato relevante do BRCO11, o Bresco Logística, informou ali que o Carrefour vai devolver os 20 mil metros quadrados que ele ocupa ali no Bresco Contagem. Essa é uma área que representa 29% da ABL do imóvel, né? Se a gente olhar a participação do Carrefour, é cerca de 5% dentre a receita total do fundo. E quando a gente olha para o Bresco Contagem, que representa 16% da ABL total do fundo, a ABL total desse ativo é de mais de 72 mil, quase 73 mil metros quadrados de área bruta locável. E desses 73 mil metros, 20 mil metros está sendo devolvido pelo Carrefour. Mas tem também uma multa aí de 6 meses do aluguel e também de aviso prévio de 6 meses. Então vai começar o teste de imóvel desse ativo. A gente vai observar se a Bresco vai conseguir reocupar rapidamente esse imóvel. É um imóvel excelente. A vacância do fundo vai subir para 7%, mas não deverá haver impacto aí nas projeções divulgadas por eles, que ainda se mantém em cerca de 0,86 centavos por 0,87 centavos por cota. E sobre o HGBS11, o Red Brasil Shopping também anunciou a emissão de mais de 500 milhões de reais, só que essa num preço de R$ 227 reais por cota. E quando a gente olha o mercado secundário, né, onde são negociadas cotas, está no valor de 225, ou seja, para a pessoa física não vale a pena entrar nessa emissão, vale a pena ela comprar essas cotas no mercado secundário e já receber os próximos dividendos. Quando a gente fala sobre pipeline, também não tem nenhum pipeline divulgado. Eles colocaram ali que cerca de
425 milhões, 85% da oferta, seria para aumentar a diversificação, né, da quantidade de ativos dentro da carteira. Deu mais ou menos um guidance aí de cap rate, que deve ser em torno de 9%, mas não citou quais são os ativos para a gente julgar se esses ativos estão em linha ou não com a carteira atual de ativos do portfólio. E cerca de 10% seria para investimentos no próprio portfólio, na própria carteira investida, em expansões, investimentos nos atuais ativos. E cerca de 25 milhões para reforço ali do caixa. Então, vamos aguardar as próximas notícias. A rentabilidade projetada para o primeiro ano está em 8,2%, mas também sem mais grandes novidades sobre essa emissão. Assim que tiver, eu trago para você. Sobre o fato relevante do TRX-F11, o TRX Real Estate, fundo aí mais voltado para o mercado de varejo, né, renda urbana, ele comunicou aqui sobre um acordo feito com a Sendas Distribuidora, que é onde funciona a unidade do Assaí em Bauru. Ele anunciou ali que eles vão aumentar a área construída através de uma expansão que vai custar em torno de 19 milhões e 800 mil reais, que vai ser custeado pelo próprio fundo. E também com o resultado de um acordo aí de valor de aluguel que vai ser renegociado e vai começar a ser pago após a conclusão dessa obra. Espera que depois dessa obra de expansão, o impacto, né, no fundo seja de aproximadamente 5 centavos por cota, ou seja, quem vai ser beneficiado indiretamente também vai ser o TRXB, né, que detém esses ativos. Lembrando que o TRXF possui o TRXB dentro da sua estrutura, que a gente coloca aqui na tela para você. E o fundo comunicou também que o guidance de distribuição vai ficar entre 0,85 e 0,90 durante o segundo semestre de 2023. O prazo de locação também foi prorrogado por mais 20 anos, ou seja, para agosto de 2043. Ele fala ali que a expansão está dentro da estratégia do fundo de expansão do ativos, a reciclagem dos imóveis, que é giro de carteira, compra e venda de ativos para redução da alavancagem. E o último fato relevante desta semana foi o do RBVA 11, que anunciou mudanças no contrato de locação de 4 ativos que são locados para o Santander e estenderam esses contratos até 2033. E essas novas condições são inferiores às atuais, mas eu já vou te explicar. Essas mudanças aconteceram com aquela renegociação dos 17 ativos que foram renovados por mais 10 anos. 13 desses ativos já tiveram esses aluguéis ajustados lá em dezembro de 2022. Agora restavam esses 4 imóveis para serem renovados, né, com contratos que venceriam agora em junho de 2023. Também houve essa renegociação. E a Colliers Internacional, que é uma consultoria, chegou à conclusão de que esses valores deveriam ser, em média, 13% inferiores aos valores de locação atual para os 4 imóveis. E a Rio Bravo já previa isso no guidance de rendimentos, e a gente coloca aqui na tela para você a variação desse reajuste de locação e a participação desses ativos na nova receita contratada. Claro, o imóvel de Jundiaí, Fortaleza, Monsenhor, Celso e também Duque de Caxias tiveram reduções, todos tiveram reduções, e na média ponderada ficou em menos 13%. Mas também foi estendido o período de carência, né, de mais de 30 meses, e o contrato também foi estendido aí para 2033. E antes que você me pergunte, Danilo, onde você acha todas essas informações ricas das emissões? Eu fico meio perdido, né, quando eu quero procurar a emissão de um fundo. Sim, nós consolidamos tudo isso para você de graça. Olha aqui comigo. Dentro do site do Clube FI, você vai ter uma ferramentas aqui que você vai clicar em ferramentas e vai aparecer aqui um painel de funcionalidades. Tá vendo por aqui? Painel de atividades, novas emissões. Só clicando aqui já vai abrir a parte das ofertas, né, onde você vai ver os fundos que estão em primeira emissão, todos listados, valor total da oferta, quantidade de cotas e o valor unitário, e também as emissões que são em andamento, né, as ofertas de follow-on de fundos que já fizeram o IPO. Então, aqui tem todas as ofertas em andamento. A gente já vê aqui um volume gigantesco, né? Antes, há um período atrás, essa parte aqui era bem vazia, quase não tinha nada. E também, se você quiser consultar as ofertas passadas, você também consegue achar aqui dentro do site do Clube FI
o histórico das últimas ofertas. Então, inclusive aquelas que foram encerradas. Além disso, dentro aqui da parte do research, a gente também inaugurou a parte de videoanálise, que eu não sei se você conhece, que a Lana também está produzindo vídeos aqui sobre as carteiras recomendadas. A gente fala sobre Fiagro, enfim, o panorama do mercado de FIIs, panorama do mercado imobiliário. Tudo isso aqui já para a parte dos assinantes. Essa aqui é a parte já mais restrita, mas essas ferramentas aqui, muitas das ferramentas, você consegue consultar de forma gratuita. Isso só dentro do site do Clube FI você consegue todo esse tipo de informação, tudo atualizado, né, com os últimos dados, né? Se tiver atualização nas emissões também, nós atualizamos os valores que são, normalmente tem algumas retificações de taxas ou até mesmo de preços, tudo atualizado em tempo real dentro do site do Clube FI. E para perguntas e respostas, a primeira pergunta é do Felipe Pereira. Ele coloca aqui: você é maluco ou faz parte do time Bob Fields? Bom, Felipe, eu não entendi o que você quis dizer, mas se eu falei alguma besteira, coloca aqui e vamos ficar aqui no campo das ideias, onde a gente consegue discutir em alto nível sobre inflação, sobre fundos imobiliários. E se eu falei alguma besteira, com certeza eu vou me retificar aqui para vocês, não tem problema nenhum. E teve um segundo puxão de orelha aqui injusto. Apesar de o criador de conteúdo aqui não responder os comentários, lá vai o meu. Deflação? Onde existiu deflação no Brasil? Se existisse deflação no Brasil, o Brasil estaria quebrado. O governo depende de impostos para sobreviver. Olha o que está acontecendo com os nossos vizinhos que têm deflação. Presta atenção. Bom, eu discordo de você. A gente observou deflação no Brasil ali no ano passado e também em meses muito pontuais aqui dentro, né, do nosso cenário. Sim, nosso cenário do Brasil é de inflação e eu não entendi o que você falou, porque existiu, isso é fato, a deflação ela existiu e ela já vem se linearizando e já tem tendência de subida desses índices aí, por isso que justamente o Banco Central vem segurando as rédeas aí e manter essa Selic mais alta, mas também com sinais de queda aí para 2022. Mas estou bastante atento ao mercado e sigo acompanhando para te passar todas as melhores informações. E a terceira pergunta não é um puxão de orelha, mas qual sua opinião sobre os possíveis players que poderão comprar a Credit Suisse? Tem esperança? Sim, claro, penso que poderiam ser mantidos, né, as pessoas que trabalham atualmente na frente desses fundos, mas tanto a RBR, Red, BTG, Vinci, Patria, XP estão pleiteando aí uma possível compra, pelo menos nas notícias que saíram. Nós vamos acompanhando para ver quem vai concretizar e se essa compra realmente vai concretizar. E assim e observar se vão ser mantidas pessoas. Se não for, é um movimento que ele é lento, ele não é um movimento que é rápido, que vai para essa gestora, eu não gosto dela, vou vender as minhas cotas, e isso vai se desenrolando durante muito tempo e vai dar bastante tempo também para o mercado se movimentar e reagir a essa possível e provável mudança de gestor. E a última pergunta é do Rafael Soares. Nesse momento, os FIIs vão começar a fazer novas emissões de cotas para captação de recursos. Seria possível fazer um vídeo explicando como o cotista pode vender o seu direito de preferência e se essa venda tem algum imposto a ser pago? Bom, acho que não é necessário um vídeo, mas se eu não conseguir explicar aqui para você, você fala que a gente pensa em fazer um conteúdo mais detalhado e educacional. Quando você tem o direito de preferência, lá vai aparecer código 12 ou código 13, além, né, do fundo que você tem, que normalmente é código 11. Então, você pode vender aquele direito de preferência pelo preço que ele estiver e você precisa sim pagar o DARF referente a essa venda que você fez, que inclusive saiu uma resolução em 2021 esclarecendo essa questão de porcentagem de DARF, que é de 15%, que você tem que declarar como total, é lucro total na cabeça, então você tem que declarar os 15% sobre isso, claro, respeitando a regra do valor mínimo de R$10. E esse foi mais um Fiz e Finança. Vou ficando por aqui. Até a próxima semana. Lembre-se, deixe o seu like, compartilhe o vídeo, ative o sininho e até o próximo Fiz e Finanças. Um grande abraço.